O marketing está te enganando e eu posso provar. Você provavelmente já viu várias propagandas falando: aprenda inglês em 6 meses, aprenda coreano em 6 meses, ou qualquer outro idioma. E as pessoas realmente estão caindo nisso. Eu, como professora de coreano, eu falo coreano, um pouco de inglês, um pouco de espanhol. Eu tive muito contato com esses 3 idiomas ao longo da minha adolescência, aprendi todos sozinho, sem nenhum tipo de professor. E hoje em dia eu vejo muita gente falando que desistiu de aprender tal idioma porque estava muito difícil ou porque estudou 1 ano e não estava fluente. Pode te falar a verdade? Você não tá atrasada. Na verdade, eu diria que boa parte das pessoas não vão conseguir aprender o idioma fluentemente em 1 ano. A não ser que você se esforce muito e tenha bastante contato com nativos, né? Você esteja sempre praticando ali. Aí pode ser. Mas trazendo para nossa realidade, pessoas que trabalham o dia inteiro, que moram no Brasil, que às vezes não tem tempo para ficar conversando com um gringo e muitas vezes depende de uma escola ou de aula particular. Dificilmente você vai aprender, por exemplo, uma língua mais difícil em 1 ano. E uma coisa muito importante também que eu ouço muita gente falar: eu quero ser fluente em 2 anos. Mas a pessoa não tem contato suficiente com o idioma. Por exemplo, coreano é um idioma que é mais difícil que inglês, é mais difícil que espanhol. Ela não tem muito contato, ela tem às vezes uma aula por semana, ou ela depende só do curso, né? Mas ela não coloca em prática, ela não conversa com nativos, ela não tá ali todos os dias praticando. Aí a gente entra naquilo: você realmente precisa ser fluente no idioma para o que você precisa? Porque vamos lá, se você trabalha com algo, por exemplo, de tecnologia, provavelmente você vai precisar ter um nível muito bom de inglês. É possível que você precise de um nível muito bom de inglês, mas você realmente precisa ser fluente ou você precisa chegar, sei lá, no intermediário, num avançado ali? E você que quer aprender coreano? Você realmente precisa ser fluente em coreano, porque se você tiver um básico, você já consegue viajar. Agora não, sei lá, eu quero formar uma família com um gringo aí, com um estrangeiro. Aí é possível que você precise de um vocabulário mais amplo. Então analisa a sua realidade. O que você precisa? Você realmente precisa ser fluente nesse idioma? Ou você precisa de um nível intermediário, um avançado já vai ser suficiente? Agora entrando em outro ponto: o tanto de pessoas que eu vejo falando: professora, mas eu quero aprender coreano em 6 meses. Aí a gente precisa entender que é possível aprender, por exemplo, inglês em 1 ano. Muita coisa do inglês avançado, talvez, intermediário em 1 ano. É possível sim. Só que aí a gente entra naquele ditado: a pressa é inimiga da perfeição. Então, você não precisa ser perfeito, obviamente. Mas se você tá pensando, tipo, em tempo, você tá pensando: eu preciso aprender logo, aquela ansiedade toda, acaba que você não consegue se dedicar tanto quanto você gostaria, porque você acaba se decepcionando. Por exemplo, eu digo que eu quero aprender inglês em 1 ano, só que a minha realidade não vai entrar nisso. Eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho que levar filho não sei aonde, eu tenho que cuidar de não sei o que. Você às vezes não vai conseguir aprender em 1 ano, chegar no nível que você gostaria. E é onde você se frustra e quer desistir, porque você tá na pressa de aprender em 1 ano e não se encaixa na sua realidade a rotina que você precisaria para aprender em 1 ano. Então, hoje em dia eu tô sentindo que as pessoas estão preguiçosas para aprender. Elas querem tudo do dia pra noite, como se fosse um chat GPT, e elas não, nem o chat GPT acerta tudo. Se você jogar lá muita coisa vai estar errado. Então elas estão totalmente fora da realidade. Mas você tá dizendo então que a gente não vai conseguir aprender? Não é isso. Cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo. Se você consegue se dedicar mais, maravilha. Mas o ponto-chave aqui é que as pessoas estão totalmente fora da realidade. Para você aprender o idioma, você vai precisar ter contato, muito contato. Você vai precisar errar muito na hora de falar. Por que o gringo pode vir para cá, pro Brasil, falar pau de queijo, água de cocô, e você não pode ir lá e errar uma partícula e errar uma conjugação? O brasileiro tem muito medo de errar quando se trata de idiomas. Ele tem medo de fazer feio na frente do gringo. Sendo que quando o gringo vem pra cá, ele faz feio, entre aspas, ele fala errado e ninguém tá nem aí. Você se importa quando um gringo fala pau de queijo pra você? Provavelmente não, você nem liga. E a mesma coisa serve pra gente. Quando a gente vai pro estrangeiro, e se a pessoa ligar também, é porque ela já é amargurada com a vida mesmo, tá? Nunca me aconteceu até hoje de uma pessoa vir falar assim: você errou, olha, nossa, você não sabe nada mesmo de coreano, né? As únicas pessoas que fazem isso são os próprios brasileiros, infelizmente. Então, pessoal, vamos parar aí de se iludir com propaganda, parar de se iludir que vai ser tudo muito rápido, que você vai aprender tudo assim, ó. Se você tá no básico agora, daqui 5 meses, você pode estar no básico 2. Daqui mais
sei lá, mais 6 meses você pode estar no intermediário. Enfim, a vida vai acontecendo. Você só tem que ir estudando e praticando ativamente, porque não dependa apenas da sua aula particular, do seu cursinho. As alunas que mais se destacam nas minhas aulas são as alunas que realmente têm contato, que estão ali vendo música o tempo todo, que estão assistindo programas o tempo todo, aprendendo novas expressões, novos vocabulários. Estão ali errando, falando com o nativo sem medo de errar, falam do jeito delas, manda outra palavra mesmo e eles que lutem, sabe? Agora, para quem já é autodidata, eu sou uma pessoa muito autodidata, eu não tenho muita paciência para professora, para professor, eu gosto de pegar e me virar. Vai servir a mesma coisa, você vai aprender aí no seu tempo, né, do seu jeito, sozinha provavelmente, né, e não se preocupa muito com o tempo que você está levando para aprender. Se vocês que estão aprendendo o idioma se preocuparem mais em praticar com o nativo, conversar com alguém, fazer tudo que eu falei aqui, você ouvir bastante, ouvir música, e tudo isso para ajudar você a se comunicar melhor, a entender melhor o idioma, já vai contar muito mais. E você vai aprender muito mais rápido do que se você ficar pensando, preciso aprender logo, preciso aprender logo. Por último, para finalizar, gente, não tenha medo de errar, de verdade. Quantas vezes eu já falei coisa errada e eu dei risada de mim mesma e o nativo não tava nem aí porque eu tinha falado errado, porque ele já tinha entendido. Eles até ajudavam a falar certinho, sabe? Ai, mas eu tenho medo de errar uma conjugação, eu tenho medo de colocar uma palavra errada. Tem medo? Então fala com medo mesmo, tremendo. Eu tremia, minha mão suava quando eu falava. Mas é assim que a gente acostuma, né? É igual dirigir, né? No começo a gente treme, sua assim. Depois você acostuma tanto que nem percebe mais. Deixando bem claro que esse vídeo não é pra te desmotivar. É pra você não se frustrar, você não criar expectativa de uma coisa. E na verdade a maioria das pessoas vão estar passando pelo mesmo que você, porque isso faz parte do processo de aprender o idioma. É só você e todo mundo praticamente que passa por isso que você está passando agora com esse idioma. Então entenda que você tem o seu tempo, que você vai fazer o seu melhor. Você vai fazer dentro do que cabe a você fazer, do que dá pra você fazer, mas fazendo o seu melhor. E aí, me conta aqui nos comentários qual idioma que você tá tentando aprender e qual é a sua maior dificuldade. Pode ser que outras pessoas te ajudem aqui também. Até a próxima, tchau, tchau!